informações, bate-papo e entrevista, onde juntos discutimos os temas mais relevantes da atualidade. É isso aí, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Melodia FM 87.9. Conquistados, todos que estão no alcance da Rádio Melodia. Fique com a gente. Chegou mais um nosso colega, né? Então, fiquem com a gente. Acompanhem, participem e sintam-se em casa, porque no Ele e Elas, em sintonia, o que importa é a troca de ideias, a informação de qualidade e um bom papo. E é isso aí, né, Lu? Fique atento à nossa programação todas as terças, quartas e quintas, de 14 às 15 horas, aqui na Rádio Melodia FM 87.9. Comigo, Luciana Novaes, doutor Alexandre, doutor Nerilton Senna. E hoje, agora, eu vou entrar aqui no giro de notícias. União estável, a necessidade de um contrato para garantir direitos. A união estável é uma forma de constituição familiar reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de uma relação afetiva entre duas pessoas que convivem de forma pública, contínua e duradoura, com o objetivo de construir família. No entanto, muitas dúvidas surgem sobre a validade e os direitos do companheiro quando há ou não um contrato formalizando a relação. O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 1.723, prevê que a união estável é reconhecida como entidade familiar, independentemente de um contrato. Isso significa que a comprovação da convivência pública e duradoura já é suficiente para que se reconheça os direitos e deveres dos parceiros. Contudo, a ausência de um contrato pode gerir insegurança jurídica em determinados contextos, especialmente em questões patrimoniais e sucessórias. O nome quase não sai, doutora Alexandra. Pois é, mas saiu. Então, Luciana, é bom que se diga que quando a lei trata assim, a união estável é a forma de constituir família no mundo jurídico em relação a duas pessoas. É bom que se diga a duas pessoas. A lei não fala a uma pessoa do sexo feminino e outra do sexo masculino. A lei fala duas pessoas. Pode ser duas pessoas de sexo opostos ou duas pessoas do mesmo sexo, viu, Lu? É mesmo? É. Uma grande novidade, não é? Eu não sabia. Exatamente. Eu só queria fazer só esse adendo aí na matéria, que é muito importante as pessoas saberem que pares também constituem família e têm o direito de constituir através desse documento de união estável e pode também pedir o reconhecimento judicial ou fazer direto no cartório. Inclusive, o contrato de união estável pode ser feito por escrituras públicas em cartório ou por meio de um contrato particular assinado pelas partes. Esses documentos permitem que os companheiros escolham o regime de bens da relação, sendo o regime da comunhão parcial de bens o aplicado por padrão, caso não haja outras definições. Doutora, então eu vou concluir essa parte. Aliás, eu não vou concluir ainda não, eu quero fazer uma pergunta. Quais são os principais requisitos para que uma união seja considerada estável perante a lei? Olha, a própria lei já diz, a pessoa tem o objetivo de constituir família. Então, esse é o principal requisito. Se eu tenho intenção de constituir uma família e eu estou em união estável e a outra pessoa também, o requisito principal nós temos para pedir o reconhecimento dessa união antes, durante ou depois. E tem mais, a união estável pode ser requerida a qualquer tempo, antes dela iniciar, no período em que ela está acontecendo ou posterior, inclusive com o reconhecimento da data retroativa desde a data de que ela realmente foi efetivada. Tá? Então o requisito é esse, o principal requisito é esse. A intenção de constituir família. É necessário ter filho? Claro que não. O que é a família? A família é estar junto, um torcendo pelo outro, um cuidando do outro, andando ali na mesma vibe, gostando das mesmas coisas, às vezes nem tanto, mas desde que morem junto, um cuide do outro, entende-se como uma família, ainda que não tenha filhos. No caso aí, o casamento por si, o registro de casamento e união estável. O que muda?
Olha, entre a proteção da união estável e a proteção do casamento, o que muda aí é apenas que em uma existe um documento reconhecido, um documento público, que é a certidão de casamento. No outro não existe, existe só o fato. Mas, existindo o fato, é suficiente para que possa também existir uma escritura pública, assim a parte requeira, as partes requeira, ou uma das partes requeira. Ou um terceiro pode também requerer para proteger um direito. No caso da dissolução também é mais complicado possível. Não, a dissolução se dá da mesma forma. Quando se tem uma união estável e ela chega ao fim, né? E já existe um termo de formalizado, com reconhecimento de firma, onde os dois se compuseram e aceitaram aquelas cláusulas. Quando chega ao final, leva-se a um documento na mesma condição, porém desfazendo o que foi feito, dizendo que chegou ao fim, aquela união. Mas a burocracia, no caso, assim, por exemplo, é a mesma coisa? Porque, assim, nós sabemos que é uma burocracia bem grande. Não, porque no casamento, uma vez casado, ele só muda o estado civil dele se o juiz reconhecer o termo de divórcio. Se o juiz assinar o divórcio, ele tem que requerer. Então, é mais caro e é mais burocrático. Mas também pode ser feito no cartório, divórcio direto, pode ser feito mediante autorização judicial, quando a pessoa está em local incerto e não sabido, ou com a morte, né, que a pessoa automaticamente muda o estado civil, ela passa de casada para viúva. Então, agora, na união estável é assim. Uma união estável que foi feita com um termo particular, como a Luciana leu aí na matéria, né? É bom que se diga, é bom procurar sempre um advogado, porque o advogado vai saber elaborar os termos, as cláusulas de acordo com o que realmente vocês pretendem. Então, o casal diz assim, eu quero o regime da nossa união estável que seja regido pela união parcial de bens, né? A comunhão parcial de bens. Então, é uma união com a comunhão parcial de bens. É possível? Claro que é. Os mesmos regimes do casamento podem ser usados. Mas se for o contrário, não, o casal não quer que os bens se comuniquem, que os bens se encontrem. É né? união estável. É, união estável. O casal, que também é possível no casamento. O casal quer o regime de casamento em total separação de bens. Também é possível, só elaborar uma cláusula com esse teor. O casal opta o regime de total separação de bens. Então, cada um constitui seus bens separados. Mas eles estão ali como família, mas o regime eles podem optar. Então, o conselho que a senhora me daria é que eu poderia entrar na união estável, que é melhor do que... Eu acho. Eu acho. Venha aprendendo, não case. Eu tenho que procurar candidato, depois de escolher saber se eu... Não, olha, também está no programa Eles e Elas, tá ouvindo, né? Tem muita mulher solteira, e a candidata ainda tem que passar pelo crivo dos amigos, se aprova, né? Se aprova, não aprova. E a candidata tem que gostar de karaokê. A candidata tem que cantar, dançar, ser uma boa esposa e se dar bem com os amigos e amigas do Dr. Nerilton. Eita, que... Já apelou, viu? Pronto. Acho que vou ter que mudar o nome do programa, viu? Já tá nós estamos em clima de carnaval. Carnaval. Quais as principais vantagens de formalizar a união estável por meio de um contrato? A principal vantagem da formalização do contrato é simplesmente a existência do casamento e numa eventual emergência e necessidade de comprovar, não precisa mais se recorrer de justiça, porque se um separa uma união estável que não está reconhecida, aí um separa e nega. Não, nunca vi aquela doida, não conheço aquela maluca, não. Então, até ela provar que realmente tiveram união estável, que moraram junto, etc, etc, ela vai ter um pouco de aborrecimento e gastar dinheiro para contratar um advogado e esperar também a morosidade judicial, que só o juiz pode reconhecer depois de um conflito, depois de um litígio, só o juiz, tá? Então, enquanto os dois querem, o ideal é que seja feito isso na presença de um advogado que vai orientar os dois e vai dizer, isso é melhor por isso, esse é melhor por isso, esse é melhor. E acaba que o bom senso de ambos, né, e a boa fé e as boas intenções, fechando ali as cláusulas de A a Z de acordo com os dois. Então, se não tiver nada, aí um falece também é mais problema, porque vai ter que
conseguir uma decisão judicial para ir no INSS requerer o benefício, né? A pensão por morte, que a pessoa em união estável tem direito, os mesmos direitos de casado, né? E todos os direitos inerentes a um cônjuge realmente casado civil. É passado também, os mesmos direitos assiste ao cônjuge da união estável. Antes da minha próxima pergunta, doutor Nerildo, o senhor já foi casado, então eu te aconselho você ir para a união estável. Viu? Você segue... Mais fácil, né? Inclusive com termo, né? Com termo? Porque eu quero saber assim, o contrato da união estável pode ser alterado ao longo do tempo? Como funciona essa modificação? Pode mudar a qualquer tempo, basta que ambos queiram. Pode mudar, o contrato de união estável tem 20 cláusulas. Quer mudar as 20? Pode, claro, pode tudo. Pode já tudo. no casamento não pode. No casamento não é fácil, né? O casamento não é fácil. O casamento não é fácil. Depende de uma decisão judicial. Mas a união estável pode. Basta que os dois entrem em consenso e alterem a cláusula, elaborem uma minuta que a partir daquele dia a união estável tem a validade efetivada desde a data que está lá no registro, né, no reconhecimento de firma, mas a partir daquela data houve tal mudança, pode completamente. Agora tem uma situação, a pessoa, isso porque já aconteceu diversas vezes, né? A pessoa que conviveu durante muito tempo com uma pessoa, nunca fez um documento de união estável, também nunca foi feito um casamento civil. Essa pessoa está desprotegida? Ela não está. Mas ela depende ou do bom senso do companheiro para fazer essa união estável, retroagindo a data em que ela realmente iniciou, né, até quando ela terminou ou se segue, ou ir ter que buscar essa medida judicialmente. No caso da morte, fica difícil para a questão da pensão ou, por exemplo, a presença filhos, hoje, filhos naquela pessoa. Filho já prova. Hoje o próprio INSS, quando falece um dos cônjuges que viviam em união estável, mas se tem o mesmo endereço, tem o nome dela na declaração de imposto de renda, é dependente dela em algum órgão, em clube, etc., o próprio INSS já acata, mesmo sem ter união estável, que eles viviam em união estável. Tá? Entendi. Mas não é tão fácil, exige algumas provas. Complica mais. Complica mais. E se ela for buscar, se o INSS não acatar, aí ela vai buscar a medida judicial, o juiz vai reconhecer com essas provas e determinar que o INSS reconheça o direito dela a receber a pensão desde o falecimento. O correto vamos regularizar isso aí, você está vivendo junto, vamos fazer um termo, vamos colocar a união estável, coloca 2 testemunhas, né? Evita maiores dificuldades, maiores problemas depois, né? Dor de cabeça. Fazer o contrato é fácil, difícil é o divórcio. O divórcio é mais difícil porque o divórcio depende do juiz, ou depende do cartório. E depende do casal também, depende do advogado. Depende de muita coisa, né? Porque não é só o juiz, nem é só o advogado, no caso, existindo um casamento. Ou é o juiz e o cartório, ou é o cartório e o advogado, ou é o juiz e o advogado. Mas sem advogado é impossível fazer. Então, na figura o advogado é o mais importante nessa condição, que tanto faz na via administrativa, que é pelo cartório, ou na via judicial, a importância do advogado intervir. Tem que ser constituído por um advogado. Pode ser até um advogado para as duas partes, não tem problema. Mas um advogado só faz as duas partes quando não tem conflito, quando não tem litígio, não tem discussão. Está todo mundo de acordo com os termos ali que foi apresentado, que vai ser apresentado. É por aí. Eu vou entrar numa pergunta que acho que nós falamos ontem, né? A pensão alimentícia pode ser solicitada após o término de uma união estável? Claro. A pessoa entra, separou, estava em união estável, né? E ela separou. Se ela tiver o termo já de união estável assinado, com 2 testemunhas, às vezes reconhecido firma e às vezes não, isso não impede, não tira a validade do documento. Mas se ela já tem esse documento, ela entra no Poder Judiciário com base naquele documento e pede a união estável, pede o reconhecimento da dependência financeira que o juiz
determine o pagamento de pensão alimentícia, o juiz vai determinar sim, porque é um direito dela. Aí você diz assim, mas se ela não era casada, não tinha o papel, né, o documento, o contrato de união estável, ela pode? Também pode. Ela entra com um pedido de reconhecimento de união estável desde a data tal e acumula com o pedido de pensão alimentícia na mesma ação. O que determinaria uma pensão alimentícia? Por exemplo, a mulher teria que ter filho com ele para poder receber pensão alimentícia? Não, o que determinaria é que ela se dedicou àquela relação por algum tempo. Vamos estipular aqui, 5 anos. 5 anos ela viveu só para o marido, para cuidar dele, da casa, etc, etc. Não trabalhou, renunciou o estudo, renunciou o emprego, renunciou tudo para cuidar dele. Então ela ficou fragilizada financeiramente e não cresceu. E o que o juiz vai entender que existe e cabe a pensão é porque ela financeiramente ela está frágil até ela se restabelecer. Aí o juiz determina, mas não dá prazo para terminar. Quando ela melhorar de vida, que acredito que uma mulher nunca gosta de estar dependendo, né? Pelo menos, se for do meu nível, do nível de Luciana, não vai gostar, né, Lu? A gente vai... no meu nível, ela não vai gostar. E aí ela vai trabalhar e ela vai melhorar. Aí a outra parte diz, opa, excelência, quero exonerar essa pensão alimentícia da minha ex-companheira ou ex-cônjuge, lá como ele queira falar, e o juiz, ele prova, o juiz vai entender e vai exonerar a pensão. Olha, eu fiquei sabendo os borburinhos aí, não sei se é verdade, não consegui pesquisar. Diz que hoje, se Dr. Nerildo namorar 2 meses com uma mulher que já tem filho, ele tem a obrigação de dar a pensão alimentícia? Para o filho. Criar agora a pensão afetiva. Doutor Nerildo pensa bem. Tá vendo, doutor? Mais um então, cuidado. Mas aí como é que funciona? O pai já paga a pensão. Aí tá separado. Aí doutor Nerildo vai lá, é o padrasto. Mas... Com 2 meses de namoro, nem se conheceu direito, ele já vai assumir também uma pensão. A mulher vai receber do ex e do namorado ainda? Isso. Cada caso é um caso e a lei, ela não é matemática, que 2 e 2 são 4 e pronto. O juiz tem uma interpretação. Quando surge uma lei dessa, surge por alguma razão. Por que a lei surgiu? A lei surgiu para proteger aqueles filhos que já não têm pai mesmo, que já não recebem pensão. De repente... Tem quantas mães que se casam e ela tem lá na certidão do filho pai desconhecido. Aí aquele cônjuge, às vezes, vai lá e reconhece, já passa a ser pai, e outras vezes não, mas a criança se apega a ele. Ele se apega à criança e começa aquele amor recíproco. São esses casos, não é para todo. Então você dá o conselho jovens aí, por favor. Eu acho assim, primeiro responsabilidade, né? Fez o filho, assume, vai lá, resiste, paga pensão e dá amor, que é o principal. Dá afeto, que é o principal. Agora, esses que estão entrando numa relação onde já existe um filho, eles precisam saber que realmente é o risco que corre, né? Então aí você tem que chegar com uma listazinha na mão, né? Você quer namorar comigo? Quer? Vamos lá. Tem filho? Tem filho? Não. Vai arriscando. Maturidade e saber escolher, né? Doutor, um relacionamento hoje é tão difícil de você encontrar aquela pessoa ideal. E quando encontra... A lei ainda fica dificultando, porque os homens hoje estão bem receosos, né? Receosos. Isso é uma decisão nova agora, né? Coisa que está entrando no mercado jurídico agora. Então, eu mesmo ainda não peguei nenhum caso desse, que é coisa muito nova. Então, quando chega, a gente fica assustado. Meu Deus do céu, agora o cara, além de preso por conta do filho dele, pode ser pelo filho do outro, né? Ainda tem essa questão, né? Porque às vezes ele... Então, realmente, o que a gente fala é o seguinte, não é qualquer prova, tem que ter uma prova robusta para convencer o juiz para determinar o pagamento de uma pensão alimentícia afetiva, né? Por isso que tem o programa Eles e Elas, justamente para fazer essas abordagens. Para assustar o povo, né? Doutor Nery já está assustado, viu? Eu estou aqui já em pânico. Mas traz saúde também, né, doutor? Não é? Por um lado assusta, né? Assusta não, informa para ele tomar cautela, né? Exatamente. E do outro lado vem você com saúde, do outro lado vem Luciana, imparcial, dando as ferradinhas aí nos setores da imprensa, né? Envolvendo a imprensa séria de responsabilidade. Então, é uma mistura de tudo aquilo. Verdade. Ouvir eles e elas em sintonia é informação e essas questões que são discutidas aqui coloca na mente das pessoas a questão de pensar direitinho, uma questão de você ter uma mente
muito cuidadosa, né, no que vai fazer, não fazer as coisas de forma de qualquer jeito, né? É cautela. Muita cautela. As pessoas falam assim, as relações estão difíceis, imagine com essas leis, com essas burocracias. Não, gente, eu conheço muitas mães solos, que são mães tão autênticas, que ficaram viúvas, não arrumaram mais companheiro e criaram seus filhos e deram uma boa educação. Mas, por outro lado, aventureiros e aventureiras sempre existiu e sempre vai existir. É só tomar cuidado, né? É verdade. Doutora, eu quero fazer a conclusão. Tá. E depois, eu tenho umas perguntinhas para fazer, doutor Nerildo, sobre psicanálise. Se não der tempo para terminar, eu posso continuar na quarta-feira, doutor? Quarta-feira. Terça, não? Quarta. Não, terça eu não vou estar aqui. Ah, é? Não, Isso não tem problema. é na quarta. É quarta. Posso continuar na quarta? É verdade. Sim, com certeza. É verdade. É verdade. A união estável tem validade legal, mesmo sem um contrato. Mas a formalização da relação pode prevenir disputas e garantir segurança jurídica ao casal. O contrato de união estável é um instrumento essencial para definir direitos e deveres entre os companheiros, além de proteger o patrimônio e facilitar processos sucessórios. Para evitar transtornos futuros, especialista recomenda que casais que vivem em união estável busquem assessoria jurídica. A doutora Alexandra está aqui. E formalize a relação em um cartório, garantindo assim a proteção legal em ambas as partes. Então, por favor, entra lá no @doutora Alexandra Advogada, não é isso, doutora? Exatamente. Ou no telefone, né, Lu? Então, falei o telefone, porque eu não decorei seu telefone. 7798602525, super fácil. Exatamente. Doutor Nerildo Sena, psicanálise. Eu tenho curiosidade de falar de psicanálise. As ciências inconsciente e transformação da mente humana, saúde e do bem-estar. A psicanálise desenvolvida pelo neurologista, não foi isso? E no final do século XXI, em uma abordagem teórica, a clínica voltada para a compreensão da mente humana. E é um assunto bem amplo, né? A psicanálise. Eu quero saber o que motivou você a se especializar assim, em psicanálise. Na verdade, a psicanálise ela apareceu na minha vida fruto de um entendimento que eu tive antes da psicanálise, quando eu estudei a microsemiótica, que é um tema que eu vou abordar, que abordamos, né? A iridologia, a microsemiótica. Então, através da microsemiótica, se fazia a leitura ali dos 3 cérebros, que é o límbico, o reptiliano e o neocórtex, né? E como que essa comunicação ela tinha um reflexo direto no corpo físico, né? 93% das informações elas ficam registradas no cérebro inconsciente e esse registro fica no corpo físico mesmo, né? Então, tanto tem aquele ditado, quando a boca cala, o corpo fala. Então, no momento que você não consegue lidar com a situação e o registro está lá guardado, ele vai se refletir em forma de doenças, né? É um diabetes, é um câncer, é uma fibromialgia. Então, são formas que o corpo tem de se expressar. Então, a psicanálise, ela veio justamente para trabalhar esse campo inconsciente. Não é o campo consciente, é o inconsciente. O que o corpo está falando? Essa interpretação e junto com ferramentas que são usadas para trabalhar este campo do inconsciente é que são interessantes no uso da psicanálise. Que a psicanálise ela evoluiu ao longo do tempo, né? E hoje é uma abordagem terapêutica, amplamente utilizada no tratamento de transtorno psicológico, como ansiedade, depressão, fobias e traumas emocionais. Exatamente. Mas pode por etapa o tratamento? Não, depende da avaliação, né? A pessoa vai passar por uma anamnese, uma avaliação com um profissional psicanalista, e dali ele vai perceber qual é a ferramenta mais adequada para o caso específico, né? A psicanálise ela tem diversas ferramentas, não é uma nem duas nem três, são diversas. E cada psicanalista ele atenta a uma ferramenta diferente. Alguns usam a hipnose, né? Eu, por exemplo, não uso a hipnose, mas alguns psicanalistas usam a hipnose. Eu uso muito a técnica do CIA, né? Que é uma técnica que foi desenvolvida por mim mesmo, com base no que eu aprendi na psicanálise. Então, nisso nós vamos trabalhar justamente o campo inconsciente. É o registro que o corpo tem guardado das informações relacionadas a traumas e a vivências. O que leva um paciente lá no consultório do Dr. Nerildo falar assim, eu vim aqui atrás da psicanálise? Qual é o momento que a pessoa percebe
uns sintomas, alguma coisa que precisa da psicanálise? Na verdade, quando as pessoas procuram, elas estão preocupadas apenas com o emocional. Elas não conseguem ligar o emocional ao físico. Elas sempre pensam no emocional. Eu estou com ansiedade, eu não estou dormindo, eu tenho medos intensos, eu tenho certos medos que me atrapalham, eu tenho medo de voar de avião e eu queria vencer isso. Eu tenho medo de dirigir, eu tirei carteira e não consigo dirigir, eu queria tirar esse medo de mim, né? Então, a psicanálise tem ferramentas para desenvolver o porquê que existe aquele medo. Aquele medo está ligado ao quê? A que informação? Essa informação pode ter ocorrido lá no útero da mãe. Pode ter sido uma memória guardada e automatizada no cérebro da criança, do jovem, do adulto, que tem uma relação. O cérebro dela associa, uma associação. Só que é inconsciente. Na consciência dela não sabe por quê que tem aquilo ali. Então, o psicanalista vai fazer essa busca usando técnicas que são ferramentas. Agora, a psicanálise é igual à psicologia, que tem sessões? Também. Aí, no caso, é o profissional que decide a quantidade de sessões. Aí, um exemplo, concluiu aquela sessão, você percebeu que existe outra... Aí vai começando outras etapas? Não, geralmente eu uso uma ferramenta única para cada caso. Né? Por exemplo, uma pessoa ela tem vícios. Né? Ela está presa a um vício. Pode ser de cigarro, bebida alcoólica, um vício de drogas em si e por diante. Né? Então, qual é o cérebro que vicia? É o cérebro consciente? Não. É o cérebro inconsciente que é o cérebro que vicia. Por que não é o consciente? Porque o consciente sabe que está matando ele. Mas ele não tem força sobre o inconsciente. Porque o inconsciente é como o cérebro de um animal. Né? Você domaria um cachorro conversando com ele. Oi, cachorro, tudo bem? Tudo bem. Você podia sentar para mim, por favor? Ele não vai sentar, ele vai olhar para a tua cara. Mas se você desenvolver uma ferramenta onde você vai conversar com aquele cachorro, não com a palavra falada, mas com uma ferramenta, que é uma técnica específica, ele vai sentar. Você vai dar o comando e ele vai sentar. Então, conversar ou tratar uma pessoa dentro da psicanálise é trabalhar o cérebro inconsciente, é como trabalhar com o cérebro de animal, né? Se você tentar falar, por exemplo, uma pessoa ansiosa, para que essa ansiedade? Que besteira é essa? Tá tudo muito bem? Ou chegar para um depressivo e falar assim, você é tão linda, tão maravilhosa, tão bonita. Você não precisa ser depressiva. Então é como contar piada para um cachorro e achar que o cachorro vai dar risada. Não é bem assim, né? Porque quem está lesionado não é o cérebro consciente. O cérebro consciente dela é inteligente, ela sabe que ela é bonita. Mas o inconsciente dela já não pensa a mesma coisa, que é o que manda mais. É como se fossem duas pessoas ela se comunicando, né? Exatamente. Ela tem uma briga dentro dela. Um lado positivo, outro lado negativo. Ela tem uma briga dentro dela, um conflito. E onde é que está o registro do inconsciente? No corpo físico. Né? Você pode perceber, por exemplo, que toda pessoa depressiva, ela é ressecada. Ela é ressecada. E por que ela é ressecada? Então, a pergunta é muito interessante, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Pois é, eu estou até hoje querendo saber. Não é? Então, aí a pergunta é, ela é ressecada porque é depressiva ou ela é depressiva porque é ressecada? Então, sempre vira essa situação aí. Então, o profissional psicanalista vai em busca da história por trás da doença. E a história por trás da doença está registrada no corpo físico dela. Então, quando a boca cala, o corpo fala. O corpo fala. Então, você vai fazer uma leitura física do corpo físico e entender ter esta compreensão da leitura corporal, né? Que inclusive foi desenvolvido por uma psicóloga falando sobre a leitura do corpo, né? O que o corpo fala. E eu me basei muito nas informações dela junto com a psicanálise para poder entender o que o corpo está falando. Entendeu? Qualquer doença, na verdade, é uma manifestação, é uma fala do corpo. Seu corpo está conversando. Né? Por que você tem problema de tireoide? Porque a tireoide deu hipotireoidismo. Seu corpo está falando alguma coisa. Porque seu cabelo está caindo. Seu corpo está falando contigo. Né? Porque um determinado dente amoleceu, apodreceu e caiu. Seu corpo está falando. Um dente. Seu corpo está conversando com você. Ele está dizendo para você. Só pra você ter ideia. No meu primeiro divórcio, eu perdi um dente. E aí, quando eu estava estudando, eu entendi que aquele dente tinha a ver com o divórcio, com a separação. Eu falei, meu Deus, se eu soubesse, eu não sabia, mas aquele dente tinha a ver. Então,
o corpo, ele está sempre falando conosco. Então, o psicanalista estuda exatamente esse campo para trabalhar esse corpo, essa informação, através de ferramentas, e com isso você tratar o paciente. Então, nós vamos por dias atuais. A psicanálise também se expande para um ambiente digital, como terapias online e discussões sobre o impacto da tecnologia e das redes sociais na psique humana. A busca por um sentido mais profundo da existência e a necessidade de compreender as complexidades emocionais torna a psicanálise uma ferramenta valiosa para a transformação pessoal e o bem-estar psicológico. Também nas redes sociais? Também. Eu desenvolvi, através da psicanálise, né, depois que eu estudei a psicanálise, eu desenvolvi uma técnica onde eu trabalhava não, eu continuo trabalhando, nós chamamos de CIA, que é Sistema Emocional Automatizado. Nessa técnica eu trabalho o eu sou, né, que é o maior conflito existente no ser humano, é o conflito do eu sou. E por que esse conflito é tão grande nos seres humanos? Porque, diferente dos animais, o animal não tem conflito com o eu sou. Você não vai chegar para uma barata e falar assim, ou a barata reclamar, né? Deus poderia ter me feito um beija-flor, foi me fazer barata, né? E questionar isso. Ela não vai questionar. Ela nasceu barata, vai morrer barata, tudo bem, é barata, né? Você não vai ver um porquinho reclamar da mãe ser uma porquinha, né? Então, todos eles são 100% descendentes, 100% descendentes. Nós, seres humanos, não somos 100% descendentes. Eu posso vir de uma geração magoada, mas decidi não ser magoado. Mas eu sou de uma geração magoada. E esse conflito do eu sou é um conflito que luta por quê? Porque ao passar por uma mágoa, eu vou ter dificuldade de lidar com aquilo, porque eu venho de uma geração magoada. Então, por isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que nós temos esse conflito, né? O apóstolo Paulo ele falou, né? Aquilo que eu gostaria de ser não é exatamente, né? O homem que eu sou por dentro, né? Esse conflito que existe entre nós. Então, na verdade, às vezes a gente pensa assim, né, eu sou pobre, por que eu não nasci numa família rica? Por que eu não nasci com os olhos azuis? Por que isso? Por que aquilo? Tem sempre esse conflito do eu sou, né? Porque sempre existe, e um dos seres mais conflitantes do eu sou é a mulher, né? A mulher ela tem um conflito enorme com o eu sou. Por isso que adoece mais, porque quanto mais conflito você tem do eu sou, maior você tem problemas de adoecimento, porque é exatamente isso. E por que nós temos esse conflito? Porque 93% do nosso eu sou foi construído pelas nossas gerações passadas. E são 5 gerações que você é influenciado, né? Opa, cala a boca do celular. Então, nós somos influenciados por 5 gerações. 5 gerações na linha materna e 5 gerações na linha paterna. Essa influência existencial do eu sou chega em nós de forma conflitante. E aí vem a questão que eu tenho 7% de cérebro ascendente que vai brigar com isso, com o que foi construído pelos 93%. Então, 7 mil vai brigar com os 93%. E quem são esses 7? Esses 7 são o meu verdadeiro eu sou. E o que é o meu verdadeiro eu sou, que está brigando com o meu eu sou construído pelos outros? É o que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu não mereço menos do que o que Deus me deu. Ele me deu o direito de ser a imagem e semelhança dele. E eu não aceito a construção que vem lá atrás. Aí é que vem o conflito. Então, na técnica desenvolvida, exatamente, a técnica é desconstruir o cérebro descendente, renascer e construir o cérebro ascendente, que é o seu verdadeiro eu sou. Quando nós fazemos esse protocolo, são 10 sessões, né? Primeiro você começa desconstruindo, renasce e constrói em você o seu verdadeiro eu sou, aí você consegue construir em você a sua verdadeira essência. Como se eu estivesse nascendo de novo, né? Ela começou, não terminou. Né? É como se eu estivesse nascendo, uma nova pessoa. É uma nova pessoa, mas para isso você precisa desconstruir. Você precisa aquilo que não foi escolha sua, né? Tem gente que fala assim, tem jovens rebeldes que falam assim, o que eu não falo? Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Né? Vocês não me perguntaram se eu queria vir, alguma coisinha. Eu não pedi para nascer. Os jovens, quando são rebeldes, falam isso, né? Ou seja, na verdade, esse conflito deles aí justamente está ligado a isso aí, né? Essa relação. Só que não pediu para nascer... Até adulto fala isso. Né? O não pedir para nascer é uma briga que você tem, mas que você tem que entender que você não pediu para nascer, mas você foi feito a.
Então você foi feito para ser a imagem de Deus, mas você não depende do outro para isso. Você depende de você. Você tem o direito de escolha. O animal não tem direito de escolha. O animal não tem como mudar o seu verdadeiro eu sou. Ele nasceu aquilo, tudo bem. Mas você pode mudar o seu verdadeiro eu sou. Você veio de uma geração difícil, você só tem duas soluções, que é muito discutido isso na psicanálise. Você só tem duas direções, ou fuga ou luta. Só dois caminhos. Ou você vai para a fuga, onde você fica, meu Deus, e não sei só o quê. Murmurando, só murmurando e reclamando, porque isso, porque aquilo, porque eu nasci pobre, porque eu não sei o quê, porque nada dá certo para mim. É um murmura. Ou ele fala assim, não, eu vou para a luta. Porque Deus me deu o direito de lutar pelo meu verdadeiro eu sou. Eu posso ter vindo de uma geração magoada, enraivada, briguenta, mas eu tenho a capacidade de mudar isso. Eu posso mudar isso. O problema todo é que é uma briga muito desleal. É 93 contra 7. É uma briga de Davi e Golias. E aí, o 7 ganha? Tem chance? Ganha. Davi não matou Golias? Você tá querendo quebrar o silêncio de novo? É lógico. Né? Então, a pergunta é, por que Davi matou Golias? Aí você vai entender por que você pode vencer. Diante de uma desproporção dessa, você ainda vencer, né? Ainda vencer. Como? Basta você ler a Bíblia e falar por que Davi matou Golias e você entender o porquê. Né? Algumas pessoas respondem assim, Davi matou Golias porque ele precisou da ajuda de Deus, da força de Deus. Não foi verdade. Porque Deus não precisava de Davi matar Golias, não. Se ele fizesse assim, ó, Golias morria. Uma palavra dele, Golias morreria. Ele não precisava de Davi para matar Golias. Mas ele mostrou que o desafio é nosso, não é dele. O desafio é seu, não é de Deus. As pessoas falam assim, tá na mão do Senhor. Na mão. Não tá na sua mão, ele te deu o poder. Ele te deu o cérebro ascendente para você lutar. Não, quando você joga na mão dele, você está tirando de você a responsabilidade que é tua, não é dele. Ele já te deu a vida, você não foi feito animal, não foi feito barata, nem rato, nem cachorro. Você foi feito humano. Então, se você foi feito humano, Deus já lhe deu o poder. Ele já te deu essa autoridade de ser a imagem e semelhança dele. E ele disse, você foi feito a minha imagem e semelhança. Só que você tem duas decisões. Ou fuga, onde você vai falar o seguinte, você vai ter a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi, eu vou morrer assim, né? Que é a síndrome da Gabriela. Não quer mudar. As pessoas sempre acham uma desculpa. Uma desculpa, não né? É verdade. Então você fala assim, não, eu nasci assim, mas eu não quero ser assim. Eu vou lutar, eu vou mudar, eu vou trabalhar em cima disso. E existem ferramentas que vão ajudar nesse sentido. É o poder da decisão, né? Do querer. Exatamente. Aí a pessoa fala, e na doença? É uma questão de decisão? Aí é que vem a questão. O psicanalista entra nesse ponto, porque você vai trabalhar as memórias registradas e que está no corpo físico. Então, uma doença de um câncer é a somatização dessas emoções. E a depender de qual emoção que foi repetida e somatizada, é que vem o câncer, que vem a doença. Então, nós vamos fazer a desconstrução desta emoção que foi repetida por 5 gerações e você também repetiu a mesma emoção que gerou a somatização. Então, meus tataravós passaram por muitas raivas, meus bisavós repetiram, meus avós passaram e repetiram, minha mãe repetiu e eu repeti. Então você teve a somatização de 5 gerações, é que vem a doença. A doença depende da somatização. Mas se você quebrou esse ciclo em você, pronto, você agora não tem mais a somatização. Porque a pessoa falou, o que é somatizar? A gente ouve muito essa expressão, né? Essa doença é psicossomática. Mas a pessoa, o que é ser psicossomático? Outros falam, isso é de geração para geração, né? Exatamente. Então, na verdade, a repetição de emoções. Então, tristeza é uma emoção que foi vivida nas gerações, você tem dificuldade de viver a tristeza, aí você vai e desenvolve um câncer no pulmão. Por quê? Porque você somatizou a mesma emoção. Porque nós não temos, né, doutor? Porque a gente vive procurando música, meu filho. Música, felicidade. Eu acho que tudo é da mente da pessoa. Quebrando, por isso que as pessoas, elas procuram o quê? A fuga, né? Elas querem ir para um canto, querem divertir, hobbies, elas querem viver a vida, não querem ficar presas. A fuga de Dr. Nerilton. E a minha também. É karaokê. Eu não tô diferente. É karaokê, porque relaxa, você tem que... É e uma dança, forma, né? Não é? E dança. É uma A forma dança de eu não você experimentei, mas se sentir livre. O karaokê já me deixa Não é? assim também. E eu só tenho 2 meses, vai entrar para 3, né? E eu só tenho 30 anos. É o jovem.
Jovem, 30 anos de Mas karaokê. eu estou começando a aprender a cantar algumas músicas internacionais. Já, né? Membro em, já estou cantando de Alan Jackson. Não. Membro em. Oh. Eu falo, pessoal, o pessoal pergunta, doutor, você sabe falar inglês? Eu falei, meu inglês é bem falido. Não é bem falado, é bem falido mesmo. Mas eu canto, eu brinco, porque o karaokê não é do profissional, né? O karaokê é uma brincadeira que a gente está... É uma resenha, é uma brincadeira, né? E uma diversão, um momento descontraído, que a gente Mas se curte, um brincar, momento de amizade. nós temos cantores de karaokê melhor do que muitos cantores que fazem show por aí, né? É, com certeza. Por exemplo, Edivaldo, não tem pra ninguém, né? Verdade. Doutora Nildo, como a psicanálise se adapta em novas demandas da sociedade moderna, como o impacto das redes sociais e tecnologia? Então, na verdade, assim, essas ferramentas, elas estão cada vez mais se adequando ao próprio crescimento da tecnologia, né? Antigamente, as ferramentas, ou você tinha acesso à pessoa mesmo, era muito difícil você lidar. Hoje não, principalmente depois do Covid, né? O Covid nos colocou dentro de casa e você tinha que falar assim, eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Então, a única forma, eu mesmo atendi muita gente. Eu cheguei a botar 180, 200 pessoas em uma sala durante o Covid, atendendo o pessoal em casa, com a técnica CIA. Tratei diversas pessoas a longa distância. Tratei pessoas de próprio Covid usando a técnica CIA, à distância, em casa, sem fazer nada. E na época eu lembro que eu fazia o atendimento e as pessoas contribuíam o que podiam. Eu falava assim, ninguém está trabalhando, está todo mundo precisando. Então eu falava assim, gente, vocês entram na sala, vamos atender, contribuam o que vocês quiserem, porque vai me ajudar. E vou estar ajudando vocês também, porque está todo mundo precisando e eu também estou precisando, não estou trabalhando, estamos aqui juntos. E realmente vinha, as contribuições vinham, as pessoas faziam pix de contribuições e eu mantinha, e eu cuidava das pessoas e fazia ali. Todo dia eu estava atendendo diversas pessoas ali durante Então era uma mão lavando a outra, né? Uma mão lavando a outra. E isso é um bem-estar tão grande, né? Que nós nos sentimos tão bem depois que você vê o reconhecimento. A pessoa falou assim, olha, doutor, eu tinha fibromialgia, eu sentia fortes dores, não sinto mais dores. Eu tinha pressão alta, eu não dormia. Eu estou dormindo, que é uma beleza, sem uso de nenhum medicamento, só com água. Porque durante toda a técnica a gente usa água. Durante toda a técnica a gente usa água como ferramenta de âncora, né? Nós ancoramos usando a água. Então, é fantástico podermos usar uma ferramenta dentro. O Covid foi uma forma de nos ajudar nesse sentido também, né? E água é vida, né? Saúde. Exato. Quais são os maiores mitos sobre a psicanálise que ainda persiste? É porque existe pessoas que têm medo de algumas técnicas da psicanálise, né? Algumas pessoas ficam receosas, por exemplo, na questão da hipnose, né? Até eu sou psicanalista. Eu mesmo tenho medo de não voltar. Eu também tenho medo. Eu também tenho medo. Uma certa ocasião... Com todo respeito aos profissionais, né? São profissionais. Eu não aplico... Não vejo a pessoa cair assim, eu não. Eu não aplico. É porque, assim, a questão da hipnose, ela tem duas vertentes, né? Tem a vertente terapêutica e tem a vertente comercial, né? Que é aquela pessoa que fazem brincadeiras artísticas usando a hipnose. Então, são duas coisas diferentes. O profissional psicanalista que trabalha em clínica, ele não trabalha dessa forma. Às vezes a pessoa, ela nem entra em transe. Você está conversando, ela sabe que você está conversando com ela. Entendeu? E ele vai usar uma ferramenta e a pessoa não está ali perdida. Nós acessamos o cérebro inconsciente dela sem tirar ela do transe. Não há necessidade, né? Então, o mito está aí, né? Nessa questão. Eu acho que quando foi entrevistado o Dr. Nerildo sobre o programa O CIA, vai ser mais de 3 dias, viu? Uma semana. Vamos fazendo as pautas pela metade, aos pouquinhos, viu? Vamos parcelar. Parcelar. Então, eu tenho que explicar. Primeiro, né, a abordagem do que é. Depois começamos a falar sobre cada protocolo, que são 3 protocolos, né? E aí eu vou explicar um por um dos protocolos da técnica CIA. Isso aí. Então, nós vamos começar a partir de que dia? Na quarta-feira. Quarta-feira. Olá, doutor Nerilton. Então, um recadinho para o senhor de Kátia, profissional de excelência. Um abraço, doutor Nerilton. Obrigado, Kátia. Obrigado. Estamos aí, viu? Primeiro, a excelência vem pelo amor, né? A gente, quando faz uma coisa com amor, e eu sinto muito isso no trabalho da doutora Alexandra, né? A gente percebe que ela atua como advogada num amor tão grande, que ela faz isso com tanto amor à profissão dela, que isso aí repercute no resultado, né? Os resultados vêm exatamente por causa disso. O amor, em qualquer coisa que nós façamos. Se você colocar amor, se você fizer com amor,
os resultados vêm para nós e vêm também para o paciente. Doutor Nerilson, nós já estamos encerrando. Eu estava aqui procurando seu contato, porque eu coloquei aqui outro número na pauta. 73 ainda, estamos mudando semana, mas 739-9972-4251. Pronto, acabamos de apresentar Eles e Elas em Sintonia, um podcast para discutir assuntos mais relevantes. Lembrando que o Eles e Elas retorna na quarta-feira. E às 14 horas, né? Exatamente, de 14 às 15 horas. E acompanhem lá o Portal Notícias Bahia. Eu vou estar passando todas as notícias dos finais de semana, dos carnavais da Bahia, principalmente o Carnaval de Salvador. Então, ou pode mandar o WhatsApp para mim, 99929-3017. E também pode contratar essa advogada de excelência, doutora Alexandra Advogada, @Alexandra Advogada, ou pelo 77998602525. É isso aí. Vou falar agora do Portal Notícias Bahia, 7799929-3017, doutora Alexandra e Advogada, 77998602525. E doutor Nerilton? 739-9972-4251. Vem aí o programa Comunidade em Ação com o jornalista Wilson Brasil. É isso aí. Até a próxima semana. Quarta-feira. Se Deus quiser, né? Um bom carnaval para todos e se cuidem.